Boa tarde. Cartórios de Natal ainda enfrentam dificuldades para mudar o nome de pessoas trans. Band Natal inicia série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo estadual. Meu convidado hoje é o professor da Rede Estadual de Ensino, Dário Barbosa, pré-candidato ao governo pelo PSTU. Ele é o primeiro entrevistado do Band Eleições 2018 na corrida estadual. Segunda-feira, 11 de junho de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. Desde o dia 28 de maio, os cartórios do Estado são obrigados a receber e providenciar a mudança de nome das pessoas trans, com a simples autodeclaração delas. Em Natal, o processo ainda não começou e há pelo menos um caso de homofobia. Veja na reportagem de Jackson Damasceno. As pessoas trans podem agora mudar o sexo no registro e o nome social sem a necessidade de um processo judicial ou mesmo de cirurgia de mudança de sexo. Quantas vexames passamos por termos o nome social, nós não temos o direito a um emprego, nós não temos o direito à saúde, nós não temos o direito à segurança pública, justamente porque não nos reconhecem enquanto nome social. Isso só foi possível graças ao provimento 175 de 2018, editado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a partir de uma decisão do STF. Comparecer a um oficial do registro das pessoas naturais do município onde ele está realmente residindo e apresentar sua documentação pessoal, RG, CPF, título de eleitor, a autodeclaração, do interessado. Caso a pessoa se arrependa da mudança, aí sim é preciso um processo judicial para que ela retorne à condição original. Fica facultado aos familiares, como filhos e cônjuges, fazer a mudança também em seus documentos, como por exemplo, o filho mudar o nome do pai, que agora é mãe. Algumas cidades do interior já faziam a mudança de sexo e nome antes mesmo do provimento. É o caso de Mossoró, a Pioneira e Açu. A primeira cidade a fazer a mudança após o provimento foi Florânia, na região do Seridó. Por incrível que pareça, as maiores dificuldades têm sido encontradas aqui em Natal, onde parece que nenhuma mudança foi feita ainda. Os cartórios alegam que precisam de um tempo para se preparar, mas já há pelo menos uma denúncia de maus-tratos num cartório da Grande Natal. Que um escrivão, aliás, um homem trans o procurou ele e ele foi muito homofóbico, tratou muito mal, não sei para que é essa lei para essas pessoas, entendeu? E que o menino saiu de lá constrangido. Segundo a juíza corregedora, o cartório só pode recusar a fazer a mudança em casos bem específicos. Para isso, precisa justificar oficialmente. Se ele suspeitar de que não está sendo realizado a autodeclaração de forma voluntária, se também ficar comprovado que a pessoa, o requerente, desconhece totalmente os termos do provimento e também se houver suspeita de que esse pedido está sendo feito para ocultar alguma fraude. Olha, precisamos acabar cada vez mais com os preconceitos que existem, mas precisam acabar. Se a lei permite mudar o nome e obriga os cartórios a fazer isso, por que resistir e criar dificuldade? Cumpra-se a lei. Por uma questão de educação, as pessoas deveriam respeitar as escolhas e o modo de vida dos outros. Os costumes mudam. Ninguém é obrigado a pensar do jeito que o outro pensa, a viver como o outro quer e negar os direitos que são garantidos a todo cidadão. Cada um vive como bem entende, de acordo com suas escolhas, inclusive as sexuais. Mais do que nunca é preciso o respeito de todas as partes. Não vivemos na Idade da Pedra, nas trevas da Santa Inquisição. Humanidade é aceitar o outro, com suas escolhas e diferenças. Olha, a Sabatina no Minuto segue amanhã com sua série de entrevistas. Amanhã o convidado é o secretário estadual do Planejamento, Gustavo Nogueira, para falar sobre orçamento público. A transmissão acontece a partir das 16 horas e amanhã, através do canal YouTube, da página do Facebook e também da home do No Minuto
Acompanhe a repercussão aqui no RN Acontece, também no Jornal 96, na 96 FM. Olha, veja a seguir minha entrevista com o professor da Rede Estadual de Ensino, Dário Barbosa, pré-candidato ao governo pelo PSTU. Ele é o primeiro entrevistado do Banda Eleições 2018 na corrida estadual. Daqui a pouquinho a gente volta, o RN Acontece. O professor Dário Barbosa, do PSTU, abre a série de entrevistas da Band com pré-candidatos ao governo do Estado. Serão 2 blocos, com 8 minutos cada, tempo que será respeitado para todos os convidados. Apenas o governador Robinson Faria, tido como pré-candidato à reeleição, assim é colocado nas pesquisas de opinião, não aceitou o convite da Band Natal. Argumentou que ainda não formalizou a pré-candidatura. Os demais convidados confirmaram presença. Vamos conhecer um pouco mais sobre o candidato Dário, aliás, pré-candidato Dário Barbosa, do PSTU. Dário Barbosa nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 28 de abril de 1953. É formado em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco e atua como professor da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte e da Rede Municipal de Natal. Iniciou a militância política no movimento popular nos anos de 1980 e depois no movimento sindical. Em 1992, rompeu com o Partido dos Trabalhadores para construir o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Hoje, Dário é presidente do Diretório Estadual. Suas principais lutas giram em torno do direito dos trabalhadores e da população pobre, com foco na defesa da educação pública. Dário Barbosa já foi candidato pelo PSTU à Prefeitura de Natal e ao governo do Estado. Boa tarde, professor Dário. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, telespectadores do programa RN Acontece. Olha, o Estado do Rio Grande do Norte apresenta desequilíbrio fiscal há bastante tempo. Como é que o senhor pretende enfrentar essa questão? Primeiro, tem muito discurso dizendo que tem um desequilíbrio fiscal. O problema é saber para onde vai o dinheiro. Nacionalmente é a mesma conversa. Há um desequilíbrio fiscal, há uma crise econômica, mas você vê sempre esse país, a economia mesmo em crise, gerando riqueza. O problema é para onde vai essa riqueza. Da mesma forma que na União, os governos anteriores, o governo atual, o Temer, eles transferem parte dessa riqueza para pagamento de juros da dívida pública, a mesma coisa acontece nos estados. Você imagina um orçamento do Rio Grande do Norte em torno de 12 bilhões, 300 milhões de reais. E quando você vai ver para investimento, em torno de 600 milhões de reais. Mas você vê ao mesmo tempo, dentro desse desequilíbrio fiscal, transferência regular, anualmente, 300 milhões de reais para uma empresa privada que é do Flávio Rocha. Então, evidentemente que tem desequilíbrio. Desequilíbrio não tem a injustiça, porque nós achamos que o orçamento deve estar, a sua maioria, a serviço da maioria da população e dos trabalhadores, é que eles precisam mais dos recursos públicos e desse orçamento de quase 12 bilhões e 300 milhões. Como o senhor já fez menção, a capacidade de investimento do Estado do Rio Grande do Norte é quase nula, é quase zero, e isso é admitido pelos próprios secretários da área econômica do atual governo. O que fazer? O que fazer é priorizar essa arrecadação para quem precisa. Outro exemplo que eu vou dar, portal da transferência. O ano passado, de janeiro a novembro do ano passado, 2017, o governo Robson pagou 130 milhões de reais aos donos da Arena das Dunas e 6 milhões de reais para o Alfredo Gugel. Então eu lhe pergunto, tem desequilíbrio fiscal? Não, tem injustiça, tem uma apropriação do orçamento, da riqueza desse Estado para um pequeno grupo privado. Então, isso é que nós temos que reverter, porque você imagina o sucateamento das escolas.
da saúde, da segurança, e você dizer que no orçamento de quase 12 bilhões e 300 milhões de reais, você só tem para investimento um pouco mais de 500 milhões, isso aí já prova para quem esse governo, esses governos anteriores também vinham governando. Certamente não está governando para a população. Nós acreditamos que é preciso pegar a maioria desse orçamento e investir em quem precisa, para quem precisa, a população pobre, os trabalhadores, quem precisa da saúde, quem precisa de segurança, quem precisa de educação. Você vê o sistema de educação, as escolas estão totalmente sucateadas. Você trabalhar, você permanecer dentro de uma escola por 4, 5 horas, você está botando sua vida em risco. Não só os alunos, os pais também convivem nessas escolas, e assim como os profissionais. Então, acho que tem que inverter essa lógica, priorizar esse orçamento, essa riqueza do orçamento, para, de fato, a maioria da população, que são quase 3,5 milhões de habitantes do Rio Grande do Norte. Professor Dário, há quem aponta a necessidade de um enxugamento no quadro de servidores do Estado. O atual governador, inclusive, chegou a falar nisso em algum momento. Atrasos recorrentes na folha de pagamento têm se repetido. Qual é a política adequada para os servidores do Estado do Rio Grande do Norte? A política adequada não é diminuir o número de servidores. Vou dar um exemplo aqui. O Brasil tem em torno de 5% de servidores públicos no país inteiro em relação à sua população. É um dos números efetivos mais baixos do mundo. Você vai olhar os Estados Unidos, tem 16 a 18% de servidores públicos, em um país extremamente neoliberal. 16 a 18% do número de servidor público em relação à sua população. Quando vai aos países da Europa, tem país que chega a 32%, como os países escandinavos, a própria Alemanha. Então você vem para o Brasil com 208 milhões de habitantes e você encontra um número reduzido de funcionários públicos, evidentemente que esse servidor público maltratado e em número pequeno, ele não vai conseguir prestar serviço à população. Então, no eventual governo do PSTU, a folha vai aumentar e não diminuir? Não, a folha é o seguinte, nós temos que priorizar também como investimento no serviço público o aumento do servidor. Vou dar um exemplo. As empresas terceirizadas. Por que é que você contrata com empresas terceirizadas e você não contrata através de serviço público? As empresas terceirizadas, eu acho que a população sabe disso, mas vou dizer que eu fui recentemente para um seminário no Ministério do Trabalho, dizia o seguinte, que cada servidor, cada funcionário que essas empresas terceirizadas pagam, o Estado, a Prefeitura paga, são R$ 2.963 por cada um. Muito mais caro do que qualquer servidor público. Onde é que o salário de um servidor público chega a R$ 2.963? Em canto nenhum. Só aqueles já estão antigos, em plano de carreira, no final de carreira. Mas a maioria ganha abaixo disso. Então, esse dinheiro paga um mísero salário mínimo para o trabalhador na empresa terceirizada, paga uns R$ 300 dos encargos sociais e o restante fica para os donos das empresas terceirizadas. Então, nesse sentido, para terceirizar os serviços públicos no Estado, os governos não dizem que não precisa, só dizem quando é através de concurso. Então, nós achamos que tem que ampliar o número de servidor para respeitá-los com dignidade e seus direitos para poder avançar e melhorar a prestação de serviço à população. O déficit previdenciário tem sido apresentado como um problema de desequilíbrio fiscal nos estados de uma maneira geral. Qual a sua ideia de reforma previdenciária, se é que no eventual governo do PSTU vocês vão enfrentar a questão? Nós vamos enfrentar agora de uma forma honesta. Primeiro nós temos que falar a verdade. Não há déficit na Previdência, no regime geral de Previdência, o INSS. Isso foi uma estrutura montada em uma política como forma também de desviar dinheiro da Previdência, dos fundos da Previdência Pública, para pagamento de juros da dívida. Quem é que controla? A Previdência é parte do Tesouro. O Tesouro quem toma conta é o Banco Central, quem toma conta é o próprio ministro da Previdência e o presidente. Então eles metem a mão nesse dinheiro, utilizam-se da forma como melhor lhe convém, mas não é em benefício do aposentado, porque o aposentado cada vez mais demora mais a se aposentar, quem já está, os pensionistas aposentados recebem menos e quem está na ativa trabalha muito mais e se aposenta em salários mais baixos. Então o que eles fazem? Ele retira todo o dinheiro da Previdência ou parte dele para ir pagando também juros da dívida pública. É preciso que a população conheça a especulação e, ao mesmo tempo, a agiotagem que esses governos vêm fazendo
na União e passa pelos estados e prefeitura em relação a transferir dinheiro público para pagamento de juros da dívida pública. Então, nós não acreditamos que isso, ao contrário, existe um superávit da Previdência, principalmente da Previdência do INSS, em geral, e muitas prefeituras, aí sim, aqui, o IPE, o antigo IPE, o IPE nosso daqui da Aposentadoria e Pensão do Estado. O que foi que os governos anteriores e o atual, esse governo fizeram? Eles saquearam o IPE, eles fecharam o IPE, saquearam e hoje estão dizendo que tem um déficit brutal, tem mais gente aposentada do que gente trabalhando. Professor Dário, a gente já completou aqui o primeiro bloco de entrevista, 8 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com a nossa entrevista. Estamos de volta com a entrevista com o professor Dário Barbosa, pré-candidato ao governo do Estado pelo PSTU. Segurança Pública. O Rio Grande do Norte tem registrado um aumento de homicídios, bateu recordes, a gente acompanhou na semana passada com o anúncio do Atlas da Previdência, e o norte rio-grandense, a população, segue aí com a rotina de roubos, arrastões, explosões de bancos, o que mais? Assaltos às residências, aumento dos homicídios, fuga dos presídios. Qual é a sua ideia para enfrentar esse problema? Primeira coisa, não há solução a curto prazo para a questão da violência. Quem ficar prometendo que vai resolver o problema de violência assim que foi eleito ou se foi eleito, evidentemente que não vai acontecer isso. Mas nós achamos que era importante que quem começasse a discutir a questão da segurança também fosse a população. Você vê, todos os governos que entram não chamam a população para discutir segurança pública, inclusive no seu local de moradia. Porque a violência não está aqui na casa dos ricos, está na periferia, está no bairro dos trabalhadores. Mas os ricos estão sofrendo também. Certo, mas não sofre com a intensidade. A juventude rica não sofre com a intensidade do crime, da violência, da criminalização, como a juventude, principalmente negra e de periferia, não sofre, é diferente. Então, quem é que está convidando esse setor a fazer um debate sobre segurança? Ninguém. Os burocratas da segurança e do governo dizem só vai resolver se for matando, se for esfolando, e nós achamos que não. Primeiro nós temos que inverter, tem que ter investimento na saúde, tem que ter investimento na educação, tem que ter um plano de obras públicas para você construir hospitais, escolas, açudes, barragens, você construir postos de saúde, você estruturar estradas, todo o Estado para gerar emprego para a população. O senhor voltou a falar do investimento, mas eu queria, em termos de segurança pública. Certo. Então, o que é que nós pensamos? Primeiro, nós vamos trabalhar para que essa polícia mude. Nós achamos que não precisamos de polícia militar, nós temos que acabar com a polícia militar no sentido de transformá-la numa polícia única e civil, com direito aos trabalhadores de segurança pública terem seu sindicato, ter seus planos de carreira, que a pessoa sabe que vai entrar aqui depois de 30 anos, ele pode chegar ao mais alto posto, que não aconteça só como a polícia militar, só quem consegue chegar a coronel, quem entra nas escolas. E depois, nós temos que discutir sim, porque a polícia não consegue dar segurança, essa polícia que está aí. Ao mesmo tempo, o que é que tem? Nas comunidades, nos bairros, você tem a violência do crime organizado. E a população? Nós achamos que a população deve começar a discutir no seu local de trabalho a sua forma também de segurança, juntamente com o Estado. Agora, não dá para não discutir e a população ficar refém do crime organizado e abandonado pelo Estado, que não dá segurança pública. Saúde pública, professor Dário Barbosa. Entra governo, sai governo, os problemas são os mesmos. Pessoas se amontoando nos corredores dos hospitais, falta de material nos hospitais, falta de médicos, enfermeiros, profissionais, de uma maneira geral, falta de medicamento, entre outras coisas. Qual é a ideia que o senhor tem de plano de governo para a área da saúde? O primeiro projeto nosso é fortalecer o SUS. O SUS está sendo totalmente, vamos dizer, desmontado e privatizado. Então, acho que o investimento na saúde tem que ser ampliado e, ao mesmo tempo, tem que ver, aí volta a questão do orçamento, a questão do investimento. Eu dei aquele exemplo.
6 milhões de reais dentro de 11 meses, de janeiro a novembro de 2017, o governo Robson investiu no Alfredo Gugel. E 130 milhões para a Arena das Dunas. Do ponto de vista social, da importância para o conjunto dos trabalhadores, da população que precisa de serviço público, o que é que tem mais importância? Só pode ser o Alfredo Gugel. E se investe 6 milhões, então você tem que inverter. Tem que olhar no orçamento, além de ter o orçamento, você tem que aplicar o orçamento. Então nós temos que aumentar o percentual, nós temos que treinar o pessoal a fazer concurso público, volto a dizer, que é muito importante fazer o concurso público, para que você tenha, dentro das unidades de saúde, você tenha tudo abastecido, mas também tenha profissionais. E ampliar, não fechar os hospitais como está ocorrendo, e você ter mais recursos do próprio orçamento ou transferências do governo federal, para que você vá ampliando a rede de proteção à saúde. Só para deixar bem claro, quer dizer que o senhor é favorável a uma revisão desse contrato da Arena das Dunas? Totalmente. Quebra de contrato? Totalmente. Totalmente. O que eu lhe pergunto, qual é a função social da Arena das Dunas? A não ser transferência de recursos para um grupo de empresários. Mas para a população não tem. Educação. Os índices no Rio Grande do Norte são baixíssimos, nota baixa, está entre a situação piores dos estados brasileiros. Como é que o senhor vai tratar dessa questão? Eu sou professor, conheço a rede de trabalho, 37 anos dentro de escola pública. Eu me aposentei o ano passado no estado. E não melhorou nada, só piorou. Então, volto a dizer, não tem como melhorar a educação, a saúde pública, e principalmente a educação, se não tiver investimento. Não se resolve com uma coisinha aqui, com uma leizinha aqui, se resolve com investimento. Na prática, se resolve com investimento. Então, o investimento você tem que trazer o que a Constituição prevê para enviar para cada Estado, para a educação, mas o Estado ele tem que dispor seu orçamento, sua receita para a educação. Mas isso só vai ocorrer, eu quero dizer que vai ter eleição, nós somos pré-candidatos. Então, muitos candidatos vão fazer as mesmas promessas. Nós achamos que esses problemas não serão resolvidos com o resultado da eleição, e sim com a grande rebelião que os trabalhadores possam fazer, ganhar as ruas e mudar totalmente essas instituições. Nós temos que construir novas instituições que sejam próximas da gente, não essas instituições que estão distantes dos trabalhadores, da população e perto dos ricos. Nosso tempo está acabando, mas eu tenho ainda duas questões para o senhor. A questão do turismo. Como é que o senhor vai encarar sua política para o setor? Primeiro, essa política dos grandes hotéis de luxo, isso está fora do contexto de uma cidade ou no estado como o Rio Grande do Norte. Nós temos várias... Mas é a linha de frente de uma cadeia com mais de 50 atividades, mais de 50 negócios. É uma linha de frente, sim. Agora, os benefícios não para o próprio estado, porque a boa parte desse setor, da indústria hoteleira, principalmente do turismo, são os que mais sonegam impostos. Tem, na dívida ativa desse estado, muitos desses hotéis estão devendo ao estado, vários impostos. Então, nós achamos que tem que ter uma rede de oferecimento para hospedagem, para tudo, mas seja mais popular. No sistema de pousada, aproveitar os municípios, as belezas, o turismo religioso, o turismo que você é mais popular, para que você tenha uma ótica diferente dessa indústria de hotel. Energia, recursos naturais. Qual a ideia do senhor para o governo? Rapidinho, nosso tempo Rapidinho. Acho que tem que mudar essa matriz. Está se discutindo em todo o mundo a questão de novas formas de energia. Então, se você não aproveitar um estado como esse para energias alternativas, principalmente a questão solar, então você vai ficar preso a essa matriz. Vai ter sua atenção. Exatamente. 30 segundos que restam, eu queria saber por que votar em Dário Barbosa. Então, nós queremos que vote no Dário Barbosa, principalmente no PSTU, porque nós estamos propondo uma rebelião. Nós queremos que esse país, o povo ganhe as ruas, a classe trabalhadora, como nós fizemos o ano passado, para derrotar a reforma da Previdência e derrotar a reforma trabalhista. Então, nós queremos que aquele movimento que nós fizemos o ano passado, que estourou na greve geral, na ocupação em Brasília, aquilo seja a tônica da votação no PSTU para mudar esse país através de uma revolução socialista. Professor Dário Barbosa, pré-candidato do PSTU, muito obrigado por sua presença, abrindo a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado aqui no Band Eleições 2018. Obrigado, Dário. Obrigado a vocês. O RN acontece por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do nosso programa no portal nominuto.com. Amanhã eu vou entrevistar o pré-candidato Carlos Alberto do PSOL.
O RN Acontece volta amanhã. Até lá.